Bem-vindos todos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Meu nome é Paulo Bondezan e nós estamos estudando esse assunto tão importante dos deveres mútuos, uns aos outros, como nós devemos fazer no nosso relacionamento, como nós devemos agir de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina com respeito ao relacionamento, tá bom? E hoje nós temos um assunto muito importante a tratar. Quando sou eu quem quer tratar o outro mal? Como é que é? Quando sou eu quem quer tratar o outro mal? É exatamente isso. Mas aguenta aí, nós já vamos tratar sobre isso já já. Antes disso, vamos ver o nosso resumo, aquilo que a gente já tem aprendido. Olha o nosso versículo-chave, Romanos 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Uns dos outros, então, é essa palavra alelon, uma única palavra, que é o plural recíproco da palavra allos. Então, allos é outro, então o plural recíproco é uns aos outros, tá bom? A gente tem que lembrar que esses são mandamentos que foram dados para a igreja do Senhor. E quem é que compõe a igreja? Quem é que faz parte da igreja? E nós não estamos falando aqui de púlpito, de bancos, de prédio, de vitrais, nada disso. Nós estamos falando das pessoas, tá bom? Então esses mandamentos foram dados para que nós, igreja, possamos então cumpri-los e melhorar os nossos relacionamentos, tá bom? O objetivo então é justamente esse, a união da gente. Quanto mais a gente pratica os deveres mútuos, mais unidos nós vamos estar. O objetivo é melhorar e fortalecer os relacionamentos. Lembra do que a gente combinou? Começando por mim. Eu sei que esses deveres são recíprocos, que são para serem feitos eu para você, você para mim, mas alguém tem que começar. E lembra que nós combinamos que por serem mandamentos, deve começar com a gente. A gente é quem está sabendo. E é a gente quem tem domínio sobre as nossas próprias ações. Nós não temos domínio sobre a ação do outro. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Não vamos esperar ninguém fazer isso primeiro. Nós devemos começar a obedecer os mandamentos. Tá bom? Olha só, a gente já viu algumas coisas. Nós já estamos estudando esses deveres mútuos há algum tempo e a gente já percebeu que esses deveres mútuos sempre estão nos orientando a fazer o bem para quem estiver próximo da gente. Você lembra? A base é amar uns aos outros. E nós já vimos vários outros mandamentos que dizem respeito a outras áreas. Por exemplo, deveres que impedem a destruição do corpo, como não trair, não odiar. Deveres que impedem que a língua destrua o corpo, como não falar mal, não mentir. Nós vimos deveres que mostram que o outro é mais importante, levar as cargas uns dos outros, por exemplo. Vimos deveres que incentivam a consideração para com o outro, como esperar, saudar, despedir. Vimos o que fazer quando os outros é quem fazem mal para a gente tem que perdoar, suportar, ser benignos, por exemplo. Vimos também como ser bênção na vida do outro, servindo, cooperando, acolhendo. Também como transmitir valores à vida do outro, como ensinar e aconselhar. Vimos também até como ser educados uns com os outros, lavando os pés, sujeitando-se, sendo humildes e preferindo em honra uns aos outros. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: e quando dá vontade de esganar alguém? Você nunca passou por essa situação? E quando é a gente quem está querendo fazer mal ou tratar mal outra pessoa? Lembra que nós somos pecadores também, e isso sempre acontece com a gente. A gente tem esses rompantes também. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Deveres que a palavra de Deus nos deixa claros, que são deveres que a gente tem que cumprir quando a gente está a fim de maltratar ou de fazer mal para alguém. Tá bom? Olha só, antes da gente entrar especificamente nisso, eu quero relembrar você da terceira lei de Newton. Mas peraí, pastor, é aula de deveres mútuos ou é aula de física? Não, peraí, eu quero que você entenda aquilo que a gente está falando. Lembra da terceira lei de Newton, quando você estudava?
fez o seu vestibular, você que é universitário, você já está vendo isso bastante. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Olha só o que ela diz. Para toda ação existe uma reação de mesmo valor, na mesma direção e no sentido oposto. A terceira lei de Newton descreve o resultado da interação entre duas forças. Toda vez que você empurra uma parede ou alguém, essa pessoa vai ter uma resistência e essa resistência vai ser uma força contrária a você da mesma intensidade. Você não acha que isso aqui é bem interessante e podia estar falando de relacionamentos? Você não acha que parece que fala dos relacionamentos entre duas pessoas? Olha lá a lei de novo, né? Uma reação de mesmo valor, né? Mas em sentido oposto. Quer dizer, quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente quer fazer o quê? A gente quer pagar na mesma moeda aquilo que foi feito pra gente. Não é assim que você se sente muitas vezes? Essa reação muitas vezes acontece com a gente. Mas o que a gente quer é justamente controlar essas reações. Tá bom? Olha só, a lei de Newton tem dois sentidos. Tem o sentido negativo e tem o sentido positivo. O sentido negativo geralmente é usado como uma desculpa para agir de uma maneira errada. Tá bom? Por exemplo, uma baleia diz o seguinte: não gosto de fofocas. E aí uma foca que já está com a pá meio virada e que não entendeu o que a baleia disse, ela se ofendeu e disse: também não gosto de baleias. Era uma piada isso aí, tá bom? Então você vê, a foca quis pagar a mesma moeda aquilo que a baleia falou, sem nem entender o que ela estava falando. Mas é mais fácil de você entender isso aqui. Lei da ação e reação. Quando você age, alguma coisa reage contra você. E a coisa interessante é que muitas pessoas usam isso como desculpa realmente para agir mal. Muitas pessoas se vingam umas das outras e usam a lei de Newton simplesmente para falar que não foi vingança, foi simplesmente uma reação a uma ação que foi feita por ela. Então, é uma desculpa que as pessoas têm para poder agir mal, essa lei da ação e reação. Tá bom? E não é isso que a gente quer. Mas também existe um sentido positivo nessa lei, que é a conscientização da lei. A gente tem que lembrar que sempre vai haver uma reação a alguma coisa que a gente fizer. Olha Gálatas capítulo 6. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, se você age bem, você vai receber, vai colher o quê? Bem. Mas se você age mal, pode esperar que alguma coisa ruim vai acontecer com você também. Tá, mas vamos voltar àquela pergunta. O que fazer quando dá vontade de esganar alguém? Tá bom? A gente tem duas opções. Primeiro, podemos ficar ofendidos, bravos, tentar fazer justiça na hora ou aplicar os deveres mútuos. Quando alguém faz alguma coisa que a gente tem vontade de esganar, a gente pode suportar, não se queixar, não ficar reclamando e depois perdoar aquela pessoa e então agir com benignidade, compaixão com quem nos perturbou. Tá? Ai, pastor, mas o que você está pedindo é uma coisa muito difícil. Não, não é não. Não é não. Lembra que a palavra de Deus nos diz que Deus está com a gente o tempo todo e Ele nos dá forças para a gente fazer todas essas coisas. Tá bom? Então é muito importante que a gente tenha em mente que a gente pode sim agir da maneira correta. Tá bom? O que nós precisamos fazer é controlar a nossa reação quando acontece algo que nos tira do sério. Uma coisa importante é que a gente tem que lembrar que o que as pessoas fazem pra gente, a gente não controla. Mas o que a gente faz para as pessoas, a gente controla. Tá? Então, seja uma ação, seja uma reação àquilo que foi feito pra gente, a gente tem sim como controlar. Lembra que parte do fruto do Espírito, a gente já viu isso, é domínio próprio.
Tá? O domínio próprio é uma coisa que a gente tem, vinda do Espírito Santo para a gente. Então, se você chegar para mim e falar, pastor, não adianta, eu tenho o meu sangue, a minha ascendência é toda já brava, eu não consigo ter domínio próprio. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, eu vou te dar uma excelente notícia. Você tem o domínio próprio, sim. Basta você se aplicar e usar, porque Deus vai te abençoar com isso. Tá bom? Então, tá pronto para a gente ver os deveres? Vamos entrar então nos deveres que a gente tem que fazer quando a gente está a fim de esganar alguém. Primeiro dever é não ofender o outro. Olha esse versículo tirado do discurso que Estevão, um dos diáconos da igreja, lá em Atos, ele fez diante do Sinédrio, diante da corte de julgamento dos judeus que estavam a ponto de executá-lo. Lembra que logo depois desse discurso ele foi levado e foi apedrejado e foi o primeiro mártir que a igreja teve, esse Estevão. Tá bom? E no meio do seu discurso ele fala de Moisés. Ele cita Moisés e ele usa essa palavra uns aos outros dentro do seu discurso, e ele usa o não ofender uns aos outros. Dá uma olhada nesse versículo, Atos 7, 26. No dia seguinte, ele dizendo, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Então, quando Moisés viu dois hebreus brigando, ele foi lá tentar apaziguar, acabar com a briga, e falou isso, vocês não podem ficar se ofendendo uns aos outros. E essa palavra, então, alelam uns aos outros, nós tiramos daqui para a gente poder tirar esse mandamento que é muito importante para a gente também e que serve para nós de uma forma muito, muito clara. Tá bom? Dá uma olhada. É a palavra adikel, a palavra grega adikel, que vem de duas palavras, dikaios, justo, e a partícula de negação, a, que vai na frente. Então, a palavra significa agir com injustiça ou perversamente, pecar, ferir, prejudicar, causar dano para alguém. O que é interessante é que, você sabe, que a Bíblia não foi escrita em português, né? E ela foi, o Novo Testamento principalmente, ele foi escrito em grego. Então, a gente tem várias traduções para o português do Novo Testamento grego. E olha como, vou colocar aqui para você algumas traduções, para você ver como essa palavra foi traduzida de formas variadas, e todas dentro do contexto correto. Olha só, a versão Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão bem corrente entre a gente, diz, por que vos ofendeis uns aos outros. Olha a palavra ali sendo traduzida por ofensa, por ofender. Já a NVI, que é uma versão um pouco mais recente, diz, por que ferem um ao outro. A nova tradução da linguagem de hoje, que é mais atual ainda, traduz, por que estão brigando. Olha, a palavra foi traduzida por briga. Já a versão King James, que é a versão mais corrente na língua inglesa, ela traduzida diz, por que vocês fazem coisas erradas uns com os outros? E até a versão da CNBB, que é uma versão católica, diz, por que maltratar uns aos outros? Então você vê ali que as várias traduções da palavra mostram que ela tem sempre um sentido negativo. Sempre um sentido negativo, tá bom? Inclusive, o termo foi usado 9 vezes no livro de Apocalipse, sempre significando causar dano. Ou era dano para alguém, ou era dano para alguma coisa, mas ele sempre está relacionado com fazer mal. Então, o que a gente pode aprender dessa palavra? O que a gente pode aprender desse termo? Primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, quando ofendemos, sempre causamos mal. Tá claro? A gente não vai tirar nada de bom de ofender alguém. Nunca vamos acertar ofendendo o outro. Sempre vamos errar. Sempre vamos errar. Mesmo que a gente ache que a pessoa mereceu. Mesmo que a gente ache que estamos fazendo aquilo que é certo. Nós não estamos. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, aqui é uma coisa bem declarada. Não adianta você falar
que você está ofendendo, você está irado da maneira justa, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu não sei um jeito da gente, pecador do jeito que a gente é, ficar bravo, irar-se, ofender alguém, falar as coisas para a pessoa, sem que a gente também peque. Tá bom? Então, olha o que esse mandamento fala. Primeira coisa que a gente tem que aprender. A gente sempre vai causar mal para as pessoas quando a gente ofende. Outra coisa que a gente tem que aprender é que quando causamos dano a um irmão, nós prejudicamos a nós mesmos. Por quê? Porque somos um só corpo. Quando um membro sofre, olha o que diz 1 Coríntios 12, 26, 27. Todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, se alguém dentro do corpo está sofrendo, todo o corpo sofre. É como se você pegasse um martelo e desse uma martelada no dedo. O corpo todo não vai sofrer? O corpo todo não vai sentir a dor? Se a gente ofende alguém, aquilo vai acabar revertendo de mal para quem? Para a gente mesmo. Quem vai ter que consertar as coisas depois? Quando você ofende, você sempre vai ter alguma coisa para ter que consertar mais tarde. E muitas vezes, dependendo até do tempo e do tipo da ofensa que foi feito, dá muito trabalho. Então, a ordem para a gente aqui é não ofender, tá bom? Ofender é uma coisa que tem que ser tirada da nossa prática de vida. E outra coisa muito importante que a gente tem que aprender. Se você não tem nada de bom para dizer, fique calado. Tá? Olha o que diz Provérbios 17, versículo 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Entendeu? Quando a gente não tem nada de bom para falar, fica quieto. Tá bom? Então, não ofenda as outras pessoas. Isso nunca vai dar certo. Isso nunca vai ser bom. Tá bom? Quando você tiver vontade de ofender alguém, engula aquilo e haja ou reaja da maneira correta. Tá? Outro dever mútuo que a gente precisa aprender aqui é não julgar o outro. Isso nós tiramos de Romanos capítulo 14, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Tá? Julgar é o quê? Julgar é decidir uma questão fazendo valer a sua opinião sobre a opinião dos outros. Não é isso? Quando você está julgando alguém, você está fazendo com que a sua opinião seja superior à opinião do outro. Você está colocando a sua opinião como alguma coisa determinante para a vida do outro. Tá certo? Quando julgamos o outro, nós nos colocamos numa posição que Deus não nos colocou. Como é que é? Olha só, em posição de autoridade sobre o outro, pois quem julga é superior ao que é julgado. Não é verdade? Quem julga não é por profissão, por exemplo, um juiz, ele não tem mais autoridade daquele que é julgado, só que quem foi que nos colocou sob posição de autoridade sobre o outro? Quem foi que nos colocou na posição de podermos julgar o outro? Essa não é a nossa posição, tá? Deus não nos colocou aí. Outra coisa, nós nos posicionamos como juízes, é verdade. Alguém que tem poder de determinar o que é certo e o que é errado. Essa não é a função do juiz? O juiz não é aquele que determina o que é certo e o que é errado? E quem foi que colocou você como juiz? Quem foi que me colocou como juiz? Então, eu não devo ficar julgando. Ah, mas aquela pessoa cometeu um negócio que é errado, que é muito ruim. Não, deixa as pessoas com competência julgarem essa questão. Não precisa nós tomarmos as dores ou fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Ou mesmo ficar julgando a atitude do outro, porque nós vamos estar nos colocando em superioridade àquela pessoa. Nós não fomos colocados nessa posição. Não fomos colocados para isso. A não ser que você tenha uma posição dentro de uma liderança, dentro de um grupo, onde isso é atribuição sua, dentro de uma determinada área, ou sim ou não. Mas,
dentro dos relacionamentos normais, não, nós não somos juízes de ninguém. Tá? E outra coisa, quando nós julgamos o outro, nós achamos que a nossa opinião deve ser entendida como lei. Ah não, pastor, mas eu não quero que ele faça só porque eu estou falando. Ué, mas se você está falando, não é porque você quer que ele faça de acordo com aquilo que você está indicando? Isso não é o melhor para aquela pessoa, senão você não estaria julgando. Você estaria cooperando com ela, você estaria fazendo junto com ela, e não simplesmente falando alguma coisa de errado que essa pessoa está fazendo. Não estaria julgando essa pessoa. Tá vendo? Então, ser juiz não é atribuição nossa. Tá claro isso? Olha só, eu quero lhe mostrar mais uma coisa aqui dentro da palavra de Deus. Nós não temos o direito, diz a palavra de Deus, de julgar ninguém. Tá bom? É o que esse versículo de Romanos capítulo 14 tem a nos dizer. Mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo com você. Eu trouxe até minha Bíblia aqui agora, para que você possa ver. Tá bom? Aqui junto comigo. Porque é muito importante a gente saber o contexto daquilo que foi escrito, do porquê que o apóstolo Paulo está tratando a respeito disso. Olha só, o versículo está aqui embaixo, ó, o versículo 13, com a ordem de não julgarmos uns aos outros. Mas se você consegue enxergar, talvez esteja pequenininho para você ler, você pode abrir a sua Bíblia aí, você está vendo que ali em cima, no título do início do capítulo 14, ele já está falando isso. Ele já está falando que o tema é não julgar o outro irmão. E aí ele começa falando a respeito disso. Por exemplo, nos versículos de 1 a 4, ele fala que Deus acolhe os débeis, tanto quanto a nós. Quem são os débeis? São aquelas pessoas que não têm um conhecimento completo daquilo que a gente já teve oportunidade de ter. Ou pessoas que realmente não conseguem ter esse conhecimento. Aqui o apóstolo Paulo chama de débeis, mas Deus acolhe essas pessoas? Claro que acolhe. Olha só, no versículo 1 ele fala: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem não come não despreze o que come, e o que come não julga o que não come, porque Deus os acolheu. Tá vendo? Então não temos que ficar julgando a pessoa por causa da opinião dela. Aí ele continua nos versículos de 5 a 8, falando que sim, nós podemos ter opiniões diferentes sobre as coisas. Não é errado a gente ter opiniões diferentes. Você pensar de uma forma ou eu pensar de outra. A não ser que nós estamos falando de pecado de verdade, alguma coisa que está sendo uma transgressão à lei de Deus, eu não posso simplesmente julgar o seu gosto. Você gosta dessa forma, eu gosto da outra. E o que a gente vai fazer? Olha só, o versículo 5 diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga todos os dias iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Se você tem uma opinião diferente da minha, o meu dever é saber defender a minha posição, é defender a minha opinião, é saber por que eu tenho essa opinião. E você, mesma coisa. Tem muitas pessoas que têm opiniões simplesmente porque outros falam para eles terem. Esse fulano me ensinou assim, então a minha opinião também é essa. Mas muitas vezes você não sabe nem por que você está tendo esse tipo de opinião. Você lembra da história, não sei se você já ouviu essa história, de duas moças, duas mulheres realmente, que estavam conversando a respeito de uma carne chamada lagarto. Eu não sei se aí na sua região que tipo a carne o que é chamado, alguns chamam de posta vermelha ou alguma coisa assim, mas é uma carne comprida, carne de gado, né, que é feita muitas vezes na panela, né, no fogão. Eu sou péssimo em cozinha, então por favor aí, se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem, tá bom? Mas elas estavam discutindo sobre como fazer aquela carne, e uma disse para a outra que fazia aquela carne sempre em duas panelas separadas. Ela cortava a carne no meio e fazia em duas panelas separadas. Ela perguntou: mas por que você faz assim? Não sei. Minha mãe sempre fez dessa forma. E aí foram perguntar para a mãe: mãe, por que você faz o lagarto em duas panelas separadas? A mãe parou, olhou e falou: sabe que eu não sei? A sua avó sempre fazia dessa forma.
então eu sempre fiz dessa forma também. Aí foram lá perguntar para a avó: vó, por que a senhora faz o lagarto em 2 panelas separadas? Aí ela virou com toda a calma e virou para as meninas e falou: olha, quanto a vocês eu não sei. É porque as minhas panelas são desse tamanhinho e eu não consigo colocar a carne todinha no mesmo lugar. Então, você está vendo? Muitas vezes a gente faz as coisas ou tem opinião sobre as coisas que a gente herda de outras pessoas sem ter convicção daquilo que aquilo que a gente crê. Então, eu posso tranquilamente discordar de você. Se você quer fazer a carne em 2 panelas, tem problema nenhum, problema seu. Faça, eu vou até gostar, mas porque eu faço em uma só, não tem problema também. Tá bom? Então note que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui é justamente isso, para a gente não ficar julgando a opinião dos outros. E aí ele continua, nos versículos de 9 a 12, ele fala uma coisa muito importante. Você fica julgando aí o outro, mas você tem que lembrar que você vai ser julgado pelo Senhor. Olha o versículo 10. Tu, porém, porque julgas a teu irmão? Tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, sabe quem é que é o nosso juiz? Sim, o Senhor é que vai nos julgar. Então não cabe a gente ficar julgando o outro. Inclusive porque o versículo 13 fala, né, a sequência dele, que nós podemos colocar tropeço. O nosso julgamento pode ser um tropeço na vida do outro. O tropeço, você sabe, é aquela situação em que o nosso julgamento faz com que a pessoa caia, desanime, se afaste de Deus, e não é isso que a gente quer, tá bom? Então, o que a gente quer de verdade é poder fazer as coisas que façam com que o outro seja melhor, e o julgamento não vai ajudar em nada disso. Muitas vezes pode fazer a pessoa cair. Olha o que o Senhor Jesus ensinou. Jesus deixou bem claro que quem tem a atitude de julgar o irmão é o quê? Hipócrita. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E você pode olhar Mateus, todos esses primeiros 5 versículos falam a respeito disso. O Senhor Jesus nos ajudando a entender esse julgamento da maneira correta. Tá? Inclusive o próprio apóstolo Paulo, dentro desse próprio contexto, ele é bem enfático. Olha só o versículo anterior ao 13. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Tá? Quem é o juiz? O Senhor é o juiz. Eu sou juiz? Não. Então, mesmo que aquela pessoa faça alguma coisa que você está morrendo de vontade de julgar, deixa o julgamento para o Senhor. Tá bom? Você não é juiz de ninguém. Combinado? Mas tem mais um mandamento. Mandamento número 31. Viver em paz uns com os outros. Marcos capítulo 9, o Senhor Jesus coloca: vivam em paz uns com os outros. Paz é uma coisa gostosa, né? É a situação mais almejada por todas as pessoas. Quem é que não gosta de paz, né? O que é paz? Paz é a ausência de conflitos, ausência de inquietação, é tranquilidade, é serenidade. Quem é que gosta de viver perturbado? Quem é que gosta de viver inquieto? Aquelas coisas fluindo e fazendo mal para a gente o tempo todo. Não, a gente quer ter paz, a gente quer ficar tranquilo, a gente quer deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E muitas vezes é a gente quem promove isso. A paz é promovida por nós. Nós podemos tranquilamente fazer mal para alguém e receber muita perturbação por causa disso. Olha, quando estamos em paz, tudo parece bem, mas também o contrário também é verdade. Tá bom? Olha, a Trindade divina reflete a paz. Depois você olha esses versículos, mas Deus o Pai nos trouxe a paz, Deus o Filho é a fonte da paz e Deus o Espírito Santo coloca paz em nós através do seu fruto. Da mesma forma que o domínio próprio é fruto do Espírito, paz também é fruto do Espírito. Então, tá vendo? Se a gente pode falar que Deus é paz.
Claro que é. Ele traz essa paz para dentro da gente, tá bom? Olha só, num mundo dominado pelo egocentrismo, pelo egoísmo, a palavra de Deus nos ordena a promover a paz como uma atitude intencional e consciente. Em outras palavras, nós temos a obrigação de fazer com que tudo ao nosso redor fique em paz, de forma consciente, de forma voluntária e de forma proposital, tá? Intencional, conscientemente. Essa é a ordem para a gente. Olha só, fazer tudo o que está ao nosso alcance para ter paz com todos. Romanos 12 fala, façam o possível para viver em paz com todos. Tá? Tem aquelas situações onde alguém fez alguma coisa ruim para você e você está louco para revidar. Não precisa, tá bom? Promova a paz. Converse com aquela pessoa e tenta entrar em acordo com ela. Outra coisa, nós devemos nos esforçar para alcançar a paz. Efésios 4 fala, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, na união da paz, daquilo que faz com que a gente possa ficar unido e ter paz uns com os outros. E o que é interessante aqui é que ele fala que a gente tem que ter esforço muitas vezes. Muitas vezes a paz não é ganha simplesmente assim do nada. A gente vai ter que falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fazer alguma coisa, se esforçar para ter paz. Mas vale a pena, tá? Outra coisa, esforcem-se para viver em paz com todos. Hebreus capítulo 12 fala de uma forma bem enfática. A paz traz união. O conflito é que separa. Tá bom? Mas aí você pode chegar para mim e falar assim, mas e se a pessoa com a qual queremos viver em paz não quiser ter paz? Isso é possível? É possível você querer ter paz com aquela pessoa e a pessoa não querer ter paz com você de forma nenhuma? Claro que é possível. Mas aí entra Romanos capítulo 12. Aí entra o nosso vingador. Ele diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Tá? E na sequência, você pode ler os outros versículos, ele vai falar, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Essa que tem que ser a nossa atitude. Relembrando, se você promove paz, isso traz união, mas se você continua com o conflito, isso vai trazer paz. Se a pessoa não quer ter paz com você, aí você larga a mão, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dela, tendo a atitude correta, pedindo perdão se for necessário, consertando o que você fez de errado ou alguma reação que você teve, mesmo que a pessoa não queira te perdoar, isso não tem problema nenhum, tá bom? Perdão não tem necessidade da ação do outro. A gente pode pedir perdão da mesma forma, a gente pode perdoar da mesma forma, sem problema nenhum, e deixa a pessoa nas mãos de quem? De Deus. Aí, se você faz a sua parte, promove a paz, Deus vai cuidar agora da sua situação por você. Tá? É o que ele está prometendo aqui em Romanos capítulo 12. Tá certo? Então, não se perturbe com isso. Promova a paz. Tá bom? Concluindo então, nós precisamos estar sempre com completo domínio das nossas ações e das nossas reações, principalmente quando acontece alguma coisa que nos tira do sério. Tá bom? Vamos deixar isso para o Senhor. Nós já vimos que a base é essa, nós devemos amar uns aos outros, e o que nós vimos hoje é que nós não podemos ofender, não podemos julgar e devemos viver em paz uns com os outros, tá bom? E olha só que legal, cumprir esses deveres é o que a palavra de Deus nos ensina, pagar o mal com o bem, tá bom? Sempre vai ser positivo, sempre vai ser alguma coisa boa, e Deus sempre vai nos abençoar quando nós agimos da maneira correta, tá bom? Então, quando você tiver vontade de desganar alguém,
joga isso nas mãos do Senhor e haja da maneira correta, reaja da maneira correta, e certamente Deus vai abençoar você. Você vai estar pagando o mal que foi feito para você com o bem, tá bom? Vamos pedir para que Ele nos ajude? Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor porque muitas vezes a nossa carne quer revidar, a nossa carne quer tomar conta, mas nos ajuda, Senhor Deus, a podermos sempre agir e reagir de acordo com o que o Senhor nos orienta, para que sempre tenhamos alguma coisa que possa ser de útil, de benefício para aquela pessoa que está se relacionando com a gente. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus abençoe você a colocar esses deveres em prática e não se esqueça, tá bom? Há outras aulas do nosso canal do YouTube. Você pode então verificar, assistir as outras aulas para você aprender todos esses deveres. Nós temos 35 deveres mútuos e nós já estamos no 31, tá bom? Estamos perto de encerrar esses deveres e eu tenho certeza que praticando nós vamos receber as bênçãos do Senhor na nossa vida, tá bom? Então entre no nosso canal ali, assista as outras aulas, dê o seu joinha ali, o seu gostei no nosso canal, se inscreva nele e eu tenho certeza que todas as vezes que nós colocarmos uma aula nova, você vai ser alertado, tá bom? A minha oração é que você seja edificado com todas essas aulas que a gente tem colocado. Vamos cumprir os deveres mútuos, tá bom? Fazendo bem para quem estiver ao nosso redor. Deus te abençoe.